Hoje, Kelly, eu estou trazendo uma palavra aqui para algumas pessoas. A gente está falando de tomar decisão. Pessoas que tomaram decisão e essa decisão está trazendo um medo no coração. Porque toda decisão que a gente toma, não é, exige da gente coragem. Exige da gente um novo olhar. E está lá em Isaías 41, a partir do versículo 10. Eu quero deixar aqui para você que está nessa nova fase, enfrentando esse novo momento. Está dando esse novo passo, o passo onde você ainda nem está enxergando o chão. Está realmente na fé. Deixa eu te dizer nessa noite, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. E eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada os que contenderam contigo. Eles perecerão. Você vai buscá-los, porém não vai achar. Os que pelejarem contigo, tornar-se-ão em nada. Coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. E aí termina dizendo assim a palavra do Senhor. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Sabe, às vezes a gente, para tomar aquela decisão, Kelly e Pamela, é tão difícil. Porque a gente está baseando o nosso olhar no nosso passado. Eu não consigo, eu não posso, tem um monte de gente contra mim, tem um monte de palavra contrária, eu não sou o suficiente, eu não tenho formação, eu não conheço o suficiente, olha, eu não sei falar direito, eu tenho aquele problema, todos os dias eu acordo com um problema, é meu filho, é meu marido, é a igreja, é o trabalho, e tudo isso deixa a gente inseguro para essa decisão que a gente precisa tomar. Mas Deus todos os dias está dizendo para a gente, não temas. Você sabia que existe uma palavra não temas para cada dia do ano? Fizeram uma pesquisa e descobriram que existe 365 não temas na Bíblia. Será que isso é coincidência? Deus não é Deus de coincidência, de forma nenhuma. Então eu quero dizer para você, mulher, pessoa que está aí escutando, um homem, um jovem que está escutando, porque esse programa tem gente de todas as idades, né, Karen? De todos os lugares. Você que está aí com medo do novo, deixa eu dizer para você, não tenha medo. Deus nessa noite está dizendo para você, dê o primeiro passo sobre as águas. Pedro também teve medo. Ele olhou de longe, reconheceu aquilo dali que ele achou que era uma assombração naquela passagem, né, de Jesus andando sobre as águas. E ele achou que aquilo dali ia ser algo ruim. Ele se assustou. Quando ele de longe, bem de longe, reconheceu e achou que poderia ser o Senhor, ele disse, é o Senhor disse, sou eu, vem comigo. E Pedro teve a coragem de colocar o pé sobre as águas. Jesus hoje está chamando você, está dizendo, olha, coloca o pé sobre as águas. Coloca o pé sobre as águas, porque o resto ele faz. Amém. Quando a gente tem fé, quando a gente espera no Senhor, somente nele. Olha, não vai ser fácil não, tá, Kelly? Não vai ser fácil não, Pamela. Vai ser difícil, porque vão vir ventos, vão vir as experiências do passado, vai vir aquela voz que estava dentro de você dizendo, ei, você não consegue não. Todo mundo vai conseguir, menos você, porque deu tudo errado. Você já foi negado, você já foi rejeitado, fecharam a porta para você, você não tem oportunidade. Olha, o Deus que está falando com você através da palavra dele é o mesmo Deus que se responsabiliza. Meu marido costuma pregar lá na igreja que tudo que Deus cria, né, ele tem o controle. Tudo a nosso respeito, Deus tem o controle. Nada, Deus não é pego de surpresa, Deus não faz pegadinha como pessoas fazem, né, com a gente. Deus não nos abandona. Em momento nenhum Pedro afundou porque Deus abandonou. Ele afundou porque ele escolheu, e a gente está falando de decisões, ele escolheu parar de olhar para o Senhor. Então o convite para hoje à noite é continua olhando para o Senhor. Não é fácil. Não é fácil. Quando você vê o que você precisa materialmente falando, você diz assim, é impossível eu dar esse passo. É impossível, mas Deus ele faz. Sabe, essa semana eu tive uma experiência com o Senhor. Na segunda-feira, eu cheguei no lugar onde eu estou trabalhando, nesse momento, e eu disse, Deus, o que é que o Senhor quer? Né? O que é que o Senhor quer de mim? E eu aproveitei que já estava tudo encaminhado, e eu estava esperando uma pessoa para a gente fazer umas compras do material do lugar, e eu disse, eu vou orar. E eu comecei, fechei meus olhos e fiquei lá quietinha no meu canto orando. E eu perguntei ao Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? E eu ouvi claramente o Senhor dizendo, você é minha, eu quero você só para mim.
dá medo. Porque quando Deus diz assim, eu quero você só para mim, isso significa que você tem que abrir mão das coisas que você acha que é importante para você. Não é? Aquilo que você mais preza. E às vezes são pequenas coisas. A gente pensa assim, o que eu mais quero na minha vida são coisas grandiosas. Não. O primeiro passo, a gente falou sobre isso também. Deus começa pedindo a você coisas pequenas. O teu dia, a tua atenção, o teu acordar, né? Então, é isso. E é difícil a gente abrir mão. Mas quando Deus diz assim, eu quero você só pra mim, não tem volta não. Não tem volta. É pra Ele. É dele. E é por Ele, né? Tem aquela música que a gente canta muito nas igrejas, né? Porque dele e por Ele são todas as coisas. Somente quem consegue ir, caminhar, tomar decisão, ir em frente, pisar nas águas, começa a cantar e declarar porque dele, eu estou fazendo isso para Ele, e através dele são todas as coisas. São as únicas pessoas que no final vão conseguir declarar a Ele a glória. Amém. A Ele toda a glória. Então, você que está aqui hoje, ouvindo esse programa, é como Kelly falou, é um culto. Porque toda oportunidade que a gente tem de falar do Senhor, Kelly, continue. Continue, não parem. Fazem 10 anos que Deus tem usado você. 10 anos que Deus fez você superar tantas coisas, não é? Para falar do Senhor e continuar dando essas oportunidades. Que coisa maravilhosa. Eu adoro ver mulheres, Deus usando mulheres das formas mais multifacetadas que você pensar. Porque a gente pensa que mulher é usada somente no microfone, somente com um formato, somente com um tipo de jeito de roupa, de falar. Não! Deus, Ele quer que você tome a decisão de dar esse passo para te usar do jeito que você é. A gente pregou isso nesse mês na igreja. Você estava falando de temperamentos aqui nos bastidores. E a gente está trabalhando sobre isso lá na igreja. E Deus quer te usar, mulher. Deus quer te usar, homem jovem. Deus quer usar você, até criança que está aí ouvindo. Não se engane. Deus usa você também. Dê o primeiro passo. Tome a decisão. Deus é contigo.